Boa tarde a todos que fazem presentes a essa importante reunião. Queria me apresentar, vereador Marcelo Dantas, faz parte também o nosso vereador Jean Araújo, Paulinho dos Esportes, presidente dessa casa, fazemos parte da Procuradoria da Pessoa com Deficiência. Também queria registrar a presença da secretária de Assistência Social, Juliana do Alibe, a presença dos vereadores Silfaine, do Cidade de Salvador, Daniel Mariano, Neto Alves, Valmir do Parque Meia Lua, Juex, vereador Gabriel Belém, também presença de diversos presidentes de associações público e privada. Quero agradecer a presença de vocês nessa tarde e dizer que é uma honra estar aqui como procurador especial da Procuradoria da Pessoa com Deficiência, um órgão colegiado que tem como missão defender e promover os direitos das pessoas com deficiência em nosso município. Não é à toa que faz parte dessa Procuradoria 2 vereadores que são deficientes, eu e o Paulinho. Muita gente não sabe, eu sou deficiente visual. Há muito tempo eu só tenho uma visão, a visão do olho esquerdo. Passa despercebido, mas também como deficiente é um prazer estar representando essa Procuradoria, que ela foi criada para ser um espaço de diálogo, fiscalização e proposição de políticas públicas que garantam igualdade, inclusão e respeito à dignidade humana. Nosso encontro de hoje tem como objetivo principal dar início oficial aos trabalhos desta Procuradoria, bem como a articulação de políticas públicas voltada à inclusão, acessibilidade, dignidade e promoção da cidadania da pessoa com deficiência em nosso município e acompanhamento das ações que estão sobre nossa responsabilidade, além de discutir novas estratégias e fortalecimento de parcerias com organismos públicos e privados, tanto nacionais quanto internacionais. Quero destacar também que esse espaço é um espaço aberto, onde cada um de nós pode contribuir com ideias e soluções. Nosso compromisso é com a eficácia da implementação das políticas públicas externas às pessoas com deficiência e com a garantia de que seus direitos sejam respeitados em todas as esferas. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso colega, membro dessa Procuradoria, o vereador Jean Araújo. Obrigado, Marcelo. Uma boa tarde a todos que estão aqui presentes. Eu me chamo Jean Araújo, sou vereador aqui em Jacareí, primeiro mandato. Também atualmente sou líder de governo e também sou o segundo secretário da mesa diretora e também sou o primeiro procurador adjunto dessa Procuradoria. Quando a gente conversou inicialmente, pensando nesse projeto, começou lá atrás com o vereador Dude, em meados de 2019, 2021, 2020, mas foi um trabalho que não foi continuado, foi depois terminado aí. E a nossa ideia foi justamente voltar esse trabalho na cidade para poder a gente trabalhar políticas públicas que fossem importantes para as pessoas com deficiência. Porque são Paulinho, Marcelo e eu. O Paulinho e o Marcelo são pessoas que têm deficiência já, o Marcelo deficiência visual, o Paulinho deficiência motora, e no caso, na mobilidade urbana, eu trabalhei durante muitos anos com importantes projetos de acessibilidade e de inclusão das pessoas com deficiência. E a nossa ideia aqui é a gente colocar em prática todo esse nosso conhecimento para que as pessoas possam cada vez mais ter os seus direitos respeitados na sociedade. Por isso que é importante ter vocês com a gente. Entendam que é um trabalho de parceria. O vereador, ele consegue propor as situações, consegue fazer indicações e fazer ofícios, mas quem vai executar é o poder executivo. Mas é importante que vocês também deem as palavras de vocês, porque a partir do que vocês falam, do que vocês vivem em seus dias a dias, nós conseguiremos construir políticas públicas importantes para a nossa sociedade. Por isso que é importante nós ouvirmos as pessoas que estão aqui, porque vocês entendem até mais do que a gente.
Por isso que nós chamamos aqui CEPAC, chamamos a PAJAC, chamamos Jajan, chamamos a Prefeitura de Jacareí, porque a gente quer fazer um trabalho em conjunto com vocês, para a gente poder crescer e fazer com que a nossa cidade tenha políticas importantes para as pessoas com deficiência. Então, contem com o nosso trabalho, contem comigo, Jean, Marcelo, Paulinho do Esporte, contem com esta casa de 13 vereadores, que a gente possa fazer um trabalho brilhante pela nossa cidade. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe. Queria passar também a palavra para o presidente dessa casa e também membro dessa procuradoria, Paulinho dos Esportes. Boa tarde a todos e a todas. Que a gente possamos tirar bom proveito dessa nossa primeira reunião, né, da Procuradoria. Essa Procuradoria que vem em boa hora para a gente poder ampliar a ajuda à pessoa deficiente. Tá? Eu que estou nessa casa aqui, estou no meu 4º mandato consecutivo, sabemos as dificuldades e agora a gente está conseguindo um novo caminho para que possamos fazer um trabalho unido com todas as entidades, junto à Câmara Municipal. Então, a gente fica muito feliz desse momento, né? Vai ser um momento grandioso para nós, especial para mim, que faço parte do grupo de pessoas PCD, né? Então, a gente fica muito feliz com essa união que estamos tendo. Então, que essa Procuradoria seja um novo passo, daquele passo enorme que a gente vai dar lá na frente. Então, nós estamos aqui dessa casa à disposição. Estou como presidente dessa casa nesse primeiro biênio. Deixo a minha sala aberta a todos vocês, todas as entidades que precisarem, estejam ao nosso alcance para poder ajudar, tá bom? Vamos fazer dessa reunião uma belíssima reunião, que a gente possa ter ideias, trabalhar essas ideias, para que Jacareí ganhe com isso. Que a nossa Procuradoria ganhe muito mais ainda, podendo ajudar as pessoas portadoras de deficiência. Estamos à disposição, tá bom? Obrigado e boa reunião. Queria registrar a presença também do vereador Luiz Flávio, do secretário adjunto de Mobilidade, Roberto Abreu, da secretária adjunta de Educação, Aninho. Gostaria de passar também a palavra à nossa secretária de Assistência Social, Juliana Dualib. Boa tarde a todos, a todas aqui. E é com muito carinho, muito orgulho que agradeço o convite, porque legislativo, executivo, sociedade civil precisa caminhar juntas. Eu estou feliz que o Roberto está aqui, porque falar em acessibilidade, cidade, mobilidade, super bem. Parabéns pela iniciativa, eu tenho certeza que bons projetos, boas sugestões vamos ter daqui. E é isso que vocês falaram, eu preciso da opinião de vocês, porque a gente tem o executivo, o legislativo, mas quem está na ponta mesmo, quem precisa do serviço, tem que trazer essas demandas para a gente precisa compreender isso. Então, coloco também a Secretaria de Assistência à disposição de todos aqui, para que possa contribuir, falar das suas necessidades. As OSCs a gente já tem caminhado bastante junto aí, né, Mariana? Ajudando em tudo isso, o que for possível, mas sempre tem muita coisa a ser feita. E se vocês não me contarem e não pedir, eu não vou saber. Então, por favor, a porta da Secretaria de Assistência está aberta a todos vocês. Que tenhamos uma excelente reunião e bons projetos. Obrigada. Bom, pessoal, o nosso zelo e cuidado por essa causa, ela é muito importante. Tanto é que nós tivemos o cuidado de trazer pessoas que realmente estivessem comprometidas. Nada como ter 2 vereadores com deficiência para mostrar a responsabilidade dessa procuradoria. E vocês podem ter certeza que, depender de nós aqui da procuradoria, nós iremos ser a voz e dar voz a todos aqueles que precisam. Então, eu gostaria de convidar o nosso colega Jean, que ele vai dar um pouco mais de detalhes sobre o papel dessa procuradoria.
e vai apresentar dados oficiais para pessoas com deficiência na cidade de Jacareí. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Queria começar aqui, pessoal, explicando um pouquinho, não sei se a câmera consegue acompanhar, mas para vocês poderem ver aqui. Para a gente começar nossa apresentação, pessoal, aqui, esse símbolo que vocês estão vendo, antigamente o símbolo que era mais usado, o que era? Uma cadeira de rodas, não era? Para simbolizar as pessoas com deficiência. Atualmente foi mudado o símbolo e até o Senado Federal alterou esse símbolo tem uma semana mais ou menos, que agora o símbolo é esse aqui, que é esse bonequinho aqui, que é uma pessoa com as duas pernas, 2 mãos, simbolizando a acessibilidade universal. Antigamente era cadeira de rodas, só que era muito limitado, por quê? Vocês sabem muito bem, deficiência é somente para o cadeirante, sim ou não? Não. Envolve diversas situações, deficiência intelectual, deficiência física, motora. E com este símbolo agora nós temos aí uma explicação geral das deficiências para toda a sociedade. Então, por isso está aqui esse símbolo. Agradecer também a Rita, que ajudou a confeccionar esse símbolo para a gente. O Matheus, meu assessor, também o Marcelo, que está aqui, meu chefe de gabinete. Um trabalho que foi feito em conjunto. Pode passar, Marcelo, por favor? E aqui é a nossa composição de procuradoria. Procurador especial é o Marcelo Dantas, que está aqui, é o cara mais elegante dessa sala aqui, não está de terno e gravata, né? Eu estou até com vergonha de ficar perto dele, porque o cara está muito arrumado. Se eu soubesse que ia ser assim, eu vinha de terno e gravata, mas tudo bem, não tem problema não. Aí sou eu aqui, Jean Araújo, procurador adjunto, e o Paulinho do Esporte, o nosso presidente, que está aqui como nosso segundo procurador adjunto. Então, o pessoal aqui está bem coeso, são 3 pessoas que são comprometidas e que querem, de fato, somar com a sociedade, que eu acho que isso aí é o mais importante. Ter conhecimento técnico e também ter disponibilidade para ajudar as pessoas. Isso é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária. Pode passar, Marcelo, por favor? E, em resumo, o que é essa procuradoria? Ela trata-se de um órgão colegiado constituído por vereadores, com periodicidade de 2 anos, ou seja, a cada 2 anos vão ser trocados os procuradores. Então, é por biênio. Então, 25 e 26, somos nós 3. Depois pode ser trocado esse colégio aí de vereadores, esses 3 vereadores que estão na procuradoria. Marcelo, pode passar, por favor? E o que nós fazemos? Tem uma legislação específica que regulamenta o nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Então, tem aqui alguns incisos. A primeira coisa importante, pessoal, mencionar, que o nosso principal papel aqui é ouvir as demandas de vocês e propor melhorias para a sociedade das pessoas com deficiência. Nesse caso aqui, primeira coisa, receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a pessoa com deficiência. Então, qualquer situação que vocês verem na cidade de discriminação, que vocês presenciaram, vocês podem passar para a gente também. Nós temos nossos contatos na Câmara, que nós iremos procurar apurar o que está acontecendo. Então, a gente quer realmente receber também as denúncias. A gente recebeu recentemente uma denúncia aí de racismo na cidade, aí, e a gente vai apurar com os órgãos competentes essa questão que foi bem pontual. Mas a gente está atento, pessoal, a gente está à disposição, tá bom? O segundo inciso, Marcelo, pode passar, por favor? Outra questão importante, pessoal, fiscalizar. Qual que é o principal papel do vereador? É fiscalizar os atos do executivo. E aqui seria o seguinte, fiscalizar e acompanhar a execução de programas de governo que visem a inclusão da pessoa com deficiência, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal. Então, a gente também tem que propor melhorias nessa área e fiscalizar o nosso prefeito e secretários para que possam estar sempre aí propondo medidas importantes. Eu queria citar aqui um dado importante. Alguém já viu aquela ação chamada Só um Minuto? Alguém conhece essa ação da cidade? Que nós colocamos cadeiras de roda nas vagas de Zona Azul, e o pessoal chega lá, poxa, eu queria parar meu carro aqui, mas não tem vaga. Nossa, é só um minutinho. Então, é uma ação de educação de trânsito importante para poder as pessoas tomarem consciência que aquela vaga que é para o deficiente, ela não pode ser ocupada nem por 1 minuto. Então, a gente tem que ter essa consciência sempre, todos os dias, que temos que respeitar as pessoas. E uma vaga de deficiente é um ato importante, tem que ser respeitado por todos nós também. Então, não importa se é só 1 minutinho.
a gente tem que respeitar as pessoas com deficiência, respeitar as pessoas que estão nas suas vagas por direito. Então é importante também isso aí. A gente tem que sempre fiscalizar e acompanhar esses programas de governo e também propor soluções também. E até eu já peço para vocês que estão aqui de antemão, proponham para nós também, pessoal, procuradores, por que a gente não pode fazer tal ação educativa? Vamos fazer um trabalho assim, fazer uma ação social, fazer uma palestra, fazer uma caminhada, fazer um evento. A gente conta com esse apoio de vocês, porque, como disse a Juliana, a gente tem esse conhecimento técnico, mas se puder somar com vocês, vai ser mais importante para nós ainda termos ações que vão ser mais eficazes na cidade. Marcelo, por favor. Outra questão importante, cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, também é uma função nossa cooperar. Próximo slide, Marcelo, por favor. Promover pesquisas. Olha que interessante, que procuradoria rica. Promover pesquisas, palestras e estudos em prol da manutenção da saúde, bem-estar, segurança, igualdade e humanidade de pessoas com deficiência no município, bem como acerca de seu déficit de representação na política, inclusive para fins de divulgação e fornecimento de subsídio às comissões da Câmara. Para quem não sabe que na Câmara nós temos diversas comissões, comissão de saúde, de obras, transporte, finanças, educação. Para que serve isso? Para que a gente possa discutir os projetos que são votados nessa casa e a gente possa aprimorar cada vez mais esse trabalho que é feito na cidade. Então, essa nossa procuradoria também pretende pegar a política da pessoa com deficiência e também implementar nas comissões da cidade, para que a gente possa ir na Câmara pensar em projetos para a nossa população. Pode passar, Marcelo, por favor? O quinto slide, deu uma travada, hein? Vamos lá? Vamos lá, então aqui já temos aqui uma projeção, pessoal, aqui são dados bem interessantes que foram levantados. Olha só, em Jacareí, a população no censo de 2022 era de 240.275 pessoas, habitantes do município, população grande. E olha só, dessa população, nós temos aí estimados 17.980 pessoas com deficiência. Ou seja, 7,48% da sociedade tem alguma deficiência, seja intelectual, seja física, motora, alguma deficiência nós temos. Nós temos muita gente na cidade que tem deficiência e não sabe. A questão do autismo, por exemplo, o autismo hoje em dia está muito perene para a gente. E muita gente, às vezes, tem um espectro e não sabe. Mas será porque, Jean, que começou a ter mais agora? Também, mas na verdade sempre teve, só que as pessoas não sabiam que era o TEA. Então, uma coisa bem interessante, sempre teve isso aí, só que ninguém sabia o que era. Mas agora está mais latente, porque está na moda o assunto. Então, assim, as pessoas estão mais cientes de que o autismo está presente. Mas é importante lembrar por quê. Nós temos, por acaso, somente o autismo na cidade, sim ou não? Não, temos diversas deficiências. Não é somente a questão do TEA. Tem diversas questões que têm que ser tratadas com carinho, com atenção e com questão técnica. Isso é muito importante. Quem mexe com esporte, está aqui, nosso amigo aqui, conhece muito o esporte, aí sabe que o esporte é fundamental para que as pessoas que têm deficiência possam ser atendidas e tenham mais condições. E olha só que interessante esse dado que nós temos aqui. Distribuição por tipo de deficiência em 2022. Visual, mais de 7.000 pessoas. Motora, mais de 3.000. Auditiva, 2.400 e pouco. Intelectual, mais de 1.000. E múltipla, 3.000 pessoas. Pessoal, num universo de 240.000, é muita gente, sim. Não é pouca gente. Somente quem trabalha. Pessoal, quem aqui trabalha diretamente com criança com deficiência? Levanta a mão para eu saber aqui. Temos aqui 6 pessoas, né? Gente, para quem trabalha diretamente com a deficiência, é fácil, é tranquilo? Eu visitei a CEPAC, já visitei a JAN, visitei a ASPAD, a PAJAC também, está aqui a Leda, e eu pude ver na pele, assim como muitos vereadores viram na cidade, o quanto que é desafiador você trabalhar com as pessoas que têm deficiência, porque tem dificuldades. Cada um tem a sua particularidade.
e tem que ser respeitado. Ou seja, para um, o que eu uso aqui, tratamento, o outro não é igual, é diferente. Então, assim, desde já vou aqui parabenizar as pessoas que trabalham com essa causa, porque vocês são heróis, vocês são heroínas, porque o que vocês fazem é um trabalho que é belíssimo, é um trabalho que é magnífico. Pessoal, queria que aplaudir o pessoal, por favor. Pessoal, vamos aplaudir aqui. Aplaudir as pessoas que trabalham com essa causa, porque é um trabalho que é fundamental para a cidade. E eu tenho certeza que somente quem é pai, somente quem é mãe de um deficiente que sabe o quanto que é difícil. E o quanto que para você é gratificante você ver o seu filho falando às vezes um A. Estou mentindo? Nossa, meu filho falou papai, falou mamãe. Para quem tem o seu filho que é tranquilo, fala normal, beleza. Mas para quem não tem, qualquer avanço que você vê, ele é fundamental. E uma provocação que eu faço aqui para nós já. Será que nós pensamos o que serão dessas crianças quando crescerem e seus pais falecerem? Quais são as políticas que temos que pensar? Porque um dia as pessoas vão embora, correto? E a gente tem que pensar desde já, nós vereadores também, e o prefeito, os secretários, quais políticas que são cabíveis para que a gente possa atender essa população que sofre. Porque um dia papai e mamãe vão embora, vai ficar só a criança. Vamos pensar nisso também. Importante para a gente poder ter essa reflexão para a sociedade. E um detalhe, em Jacareí que é só assim? Não. É Brasil, América Latina, todo o planeta tem essa dificuldade. Então a gente tem que pensar bem qual que é o futuro que nós daremos para essas crianças que são pessoas com deficiência. O que nós faremos para que elas tenham seus direitos e tenham poder crescimento na sociedade. E aqui eu falo, não importa vereador, partido, sala, não importa. A gente está unido para que a sociedade possa estar sempre crescendo e pensando nesse assunto. E a nossa procuradoria, a nossa missão principal é pensar nessa política para as pessoas da nossa sociedade. Juntamente, todos os 13 vereadores, todos os secretários, todos os conselhos, tem aqui do conselho aqui municipal, temos que pensar nas pessoas, pensar no futuro. Porque o que eu faço hoje reflete para amanhã. E se eu não faço hoje, não acontece amanhã. Então, pensemos nisso também. Uma reflexão para a gente poder trazer aqui. Marcelo, pode passar, por favor? Analfabetismo. Olha que outro dado importante. Pessoas com deficiência que não sabem ler e escrever. Mais de 3.000 pessoas. E a maioria com deficiência intelectual. Uma deficiência também que é desafiadora. Que interessante. E a educação básica, a visão geral, em 2024. Total de alunos em Jacareí. 50.000 alunos. 50.312 alunos. E com deficiência, 1.715 alunos. Ou seja, 3, 4% do total. E alunos com deficiência em classes comuns, 86,5%. Alguém já ouviu falar aquele termo assim, ó, educação inclusiva? O que é educação inclusiva, gente? O que vocês acham que é? Trazer a criança para a sala que está todo mundo junto. Mas, às vezes, nem sempre você consegue gerar inclusão com isso. Também um desafio para nós pensarmos nisso também. Marcelo, pode passar? Deu uma travada aí. E que interessante, ó. Qual que é a maior rede que pega os deficientes? É a rede municipal. 50% dos alunos da rede municipal. 50% dos deficientes estão na rede municipal. 24% na privada, 24,1% na estadual e 0,8% na educação federal. Então a gente vê aqui, gente, ó, como que é a questão. E quais são os recursos que nós temos aí para oferecer às pessoas com deficiência? Primeira coisa, banheiro adaptado. Isso é importante, sim ou não? Fundamental. Regra importantíssima. Corrimão é importante? Para quem trabalha com acessibilidade, eu trabalhei muito, está aqui o Djalma que está aqui, que deixa eu falar também junto comigo. O corrimão, ele é fundamental para quem é idoso, para quem é deficiente também. Para quem também é jovem. Quem que nunca caiu numa escada, por exemplo, no corrimão? O corrimão é importante. E também, nenhum recurso também temos às vezes, as rampas são importantes, o vão livre é importante. Então, tudo isso aqui, pessoal, tem regras para serem seguidas. Tudo tem regra. Tudo é técnico. Eu não posso trabalhar as pessoas com deficiência com base no achismo. Tem que ser questão técnica.
e junto com a sociedade civil. Pode passar, Marcelo, por favor? E agora uma questão importante, outro dado legal. Alunos por tipo de deficiência. Transtorno do espectro autista, 47,9%. Pessoal, pode tirar foto, pode tirar aqui, que isso aqui é importantíssimo. Deficiência intelectual, 29%. Deficiência física, 11,3%. Deficiência múltipla, 3,7%. Baixa visão, 2,9%. Deficiência auditiva, 1,8%. Surdez, não escuta nada, 1,4%. E altas habilidades, superdotação, 1,2%. Cegueira, 0,2%. Surdo-cegueira, 0%. Então, aqui tem diversas deficiências que estão aqui catalogadas. Diversos. Então, minha gente, é um assunto que é muito próximo da nossa realidade. Não é em São Paulo, não é lá nos Estados Unidos, não é no Japão. Isso aqui, gente, Jacareí. Dados que nós temos aqui de Jacareí. Dados importantes que têm que ser respeitados. E esses dados aqui, o que eu faço com indicadores? Eu pego e olho? Sim ou não? Não. Eu tenho que pegar os indicadores, vou olhar e vou trabalhar. O que eu posso fazer com isso aqui? O que eu vou transformar com o indicador? Vou investir em banheiro adaptado? Vou investir em corrimão? Vou investir em educação especial? Tudo que tem aqui tem que ser trabalhado. Por isso que nós contamos com vocês que estão aqui, para que a gente possa fazer um trabalho legal pela cidade, junto com o prefeito, junto com os vereadores. Marcelo, por favor. Só está acabando já, tá? E emprego formal. Emprego. Outra questão importante, pessoal. Todo mundo quer ter seu emprego, né? Quer trabalhar. Mas será que os PCDs também têm a mesma oportunidade que os demais? PCDs com emprego formal. Marcelo, Jacareí, né? Jacareí. 1.275 pessoas. PCDs, pessoas com deficiência que têm emprego formal, 1.200. No universo de 240 mil pessoas. Ou seja, apenas cerca de 7% do total de pessoas com deficiência tem emprego formal. Os demais vivem na informalidade. Informalidade. E casos de violência em Jacareí? Entre 2019 e 2022. 2019, 21 casos registrados de violência com PCD. 2020, 27. 21, 34. 22, 33. Subiu ou caiu? E aí? Caiu um pouquinho aqui, né? E o pior de tudo, olhem só esse último parágrafo. A maioria ocorre dentro de casa. E com vítimas, mulheres. Em casa e mulheres. Interessante isso, né? Marcelo? Mas assim, Jacareí também conta com uma rede de cuidados à pessoa com deficiência, né? Então a gente tem aqui um trabalho que é feito com diversas secretarias, tem aqui a saúde, a educação que trabalha com isso, assistência social, mobilidade urbana, que fazem diversas ações, e também nós possuímos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então assim, nós estamos trabalhando por esse assunto, mas temos que avançar cada vez mais. Isso é importante. A gente tem que avançar. Muita coisa foi feita na cidade, ações que são realizadas com a saúde, com a educação, ação com assistência social, mobilidade urbana, educação de trânsito, mas a gente nunca pode parar. Pode falar, Mariana? Marcelo. Mariana, só um minutinho só para você falar no microfone, para ficar registrado. É? Como está gravando, é importante falar para poder pegar na TV, senão não pega. Oi, seu nome e Mariana, instituição. Eu sou administradora da CEPAC. Eu queria saber como é que vai ser esse diálogo, que hoje nós temos 2 conselhos, o do PCD e o transtorno intelectual, correto? Como é que seria o diálogo junto com a comissão? E, assim, o que dá para perceber é que o PCD hoje vai acabar sendo engolido do transtorno intelectual, porque o PCD é só consultivo, então ele não vai ter poder nenhum. Não poderia se juntar esses 2 conselhos e assim não ter segregação?
Eu acho que pode ser pensado, né, Marcelo, Paulinho, a gente vê isso aí certinho, mas um caminho legal para a gente tomar também, eu acho que fazer reuniões periódicas com todos vocês seria um caminho interessante para poder trabalhar essa questão. Talvez juntar é um caminho interessante, mas também a gente fazer reuniões assim, sempre, grupo de conversa, para poder debater esse assunto. Boa tarde a todos. O meu nome é Djanane, eu sou assistente social e também, no momento, estou como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Tá? Os conselheiros também estão aqui. A sua pergunta é muito pertinente, porque quando começou essa comissão para se instituir esse outro conselho, nós do conselho não fomos procurados, não se teve um diálogo com o Conselho da Pessoa com Deficiência aqui no município. Nós já existimos há muito tempo, há muitos anos, né? Eu participei em 2012 e fui entra e sai, né? Porque a gestão vai mudando, a gente entra e sai de conselho, né, Roberto? E aí a gente até foi uma surpresa para nós, a instituição desse outro conselho, para nós foi uma surpresa. No conselho, a gente tem um diálogo muito grande, a gente tem cadeira para todas as deficiências no conselho, né? Deficiência intelectual, espectro autista, para todas as OSCs. Então, assim, a gente não teve, foi uma surpresa, foi até que a gente gostaria de estar tendo esse diálogo, porque daí você acaba segregando e dividindo, e eu acho que a gente tem que somar, né? Porque tem muitas coisas referente à pessoa com deficiência que a gente tem que avançar no município. Por exemplo, numa reunião hoje como essa, a gente deveria ter o intérprete em Libras, numa reunião do conselho a gente teria que ter um intérprete em Libras para as reuniões do conselho, nós não temos. Né? A gente tem que ter lugares para fazer a reunião dos conselhos com acessibilidade. Enfim, tem N coisas que a gente precisava discutir enquanto conselho. Né? Então, a gente avança. O ano passado, o conselho ficou na Subdi. Tá? A gente, o ano passado, né, se eu estiver errada, vocês me corrijam, o conselho ficou um pouco engessado na gestão passada. Né? A gente até teria que ter feito no município uma conferência da pessoa com deficiência no municipal. A gente não teve como fazer por conta de falta de recurso. Quando o conselho estava, né, na Secretaria de Assistência Social, a gente tinha todo um respaldo para estar mantendo o conselho, né? A secretaria dava esse respaldo para nós. E aconteceram várias coisas. Nesse momento, o conselho está passando por uma reformulação da sua legislação, justamente por conta de todas as mudanças que a gente está tendo aí na nossa sociedade. Então, é uma conversa que nós gostaríamos de ter, porque assim, a gente não está para dividir, a gente está aqui para somar. E com a Procuradoria, o Conselho fez muitos trabalhos em conjunto com a Procuradoria na gestão passada. Então, assim, a gente é um braço, a gente está aqui para somar. Então, assim, a gente precisa mesmo fazer essa junção dos conselhos. E a questão do conselho não ter função, o nosso conselho ele é consultivo. Por que ele não é deliberativo? Tá? Foi uma consulta que a gente teve com o procurador o ano passado, né, justamente por conta dessa mudança da nossa legislação. Para ser deliberativo, tem N questões que o conselho precisa avançar. Tem que ter uma questão de fazer um fundo da pessoa com deficiência, isso tem que ser em lei. Então, se tem várias coisas que se precisa avançar para o conselho ser um conselho deliberativo. Então, a gente também está pensando nisso. A gente está pensando em fazer a atualização da lei, mantendo ele como consultivo, porque tem muita coisa aí para a gente fazer. E, num segundo momento, a gente começar a estudar essa questão para ele ser um conselho deliberativo. Tá bom? Perfeito. Gente, só uma coisinha só. Vai ter no final a palavra aberta, para todo mundo falar um pouquinho. Tá? Só vamos terminar com a Mariana aqui, para a gente poder concluir depois, cada um falar um pouquinho. Eu diminuo o outro. E sim, é o que eu falo. Acaba segregando e acaba se calando um, entendeu? É isso que eu quero dizer. Que, assim, quando você tem dois conselhos do deficiente, que é deficiente, você acaba calando um. E aí a voz só fica de um ecoando. É isso que eu quero dizer. Não, perfeito. Aqui a Rita já marcou tudo aqui, nossa secretária. Tudo que vocês falarem vai ser debatido, conversado, igual eu falei no começo, né, Marcelo e Paulinho? A nossa ideia é fazer um pontapé inicial hoje, depois virmos aperfeiçoando o trabalho. Aqui é trabalho em conjunto. Isso aqui é o famoso tamo junto, para a gente poder construir juntos e chegar àquele objetivo que a gente quer. É visão, missão e valores para esse nosso conselho aqui, essa nossa reunião de trabalho. Hoje é só um pontapé inicial, para a gente poder trabalhar em conjunto com vocês e chegar naquele ponto que a gente quer chegar, tá bom?
Marcelo, pode passar? Acho que está terminando já, né? Último slide, correto? Conclusão, pessoal. População com deficiência estimada em quase 18 mil pessoas em Jacareí. 18 mil pessoas estimado. Não é 100% de certeza ainda. É muita gente, pessoal? Sim ou não? Muita gente, sim, com certeza. Predominância das deficiências visual e motora. Outro diagnóstico, baixa inserção no mercado formal de trabalho. E a rede de atendimento e proteção existente na cidade carece de maior efetividade e capilaridade, o que compromete o acompanhamento adequado das necessidades identificadas. E, para terminar, os dados reforçam a necessidade de políticas públicas de inclusão, qualificação profissional, acessibilidade e rede de proteção, apontando a necessidade de pacto entre governos municipal, estadual e federal. Pessoal, bom lembrar, é só o município? Não, é um trabalho em conjunto. Município, Estado e União, que sozinho não faz nada. Sociedade civil, vocês que estão aqui presentes, e pessoas com deficiência, que são os nossos protagonistas. Sem eles, não estaríamos aqui. E metas claras, igual falei, indicador, o que eu faço com indicador? Está aqui indicador, eu vou trabalhar isso aqui. Ah, eu quero isso aqui. Ter metas claras e metas possíveis de serem alcançadas. Não posso colocar meta impossível, tem que ser realista. Orçamento definido e controle social efetivo. Marcelo, pode passar? Então, pessoal, da minha parte é isso. Agradecer a vocês aqui, vou passar para o Marcelo aqui, que é o nosso presidente aqui da comissão. Então, pessoal, que bom que vocês vieram. Isso é um sinal importante, porque quando se marca um churrasco, o pessoal vai, eu vou no churrasco, eu vou lá, vou almoçar, vai ter aniversário, vem 1000 pessoas. Mas vocês que estão aqui, acabaram de escolher o Papa, inclusive até uma coisa legal para o catolicismo, para quem é cristão também. E vocês estão aqui nessa tarde, vocês vieram aqui, prefeitura, vereadores, TV Câmara, agradecer vocês por nos ajudarem aqui, por transmitir ao vivo, que sei que não é fácil para vocês também, terem que montar essa estrutura aqui, montar a câmera, vir aqui funcionário. Obrigado, TV Câmara, obrigado ao Márcio pela força, o Felipe, a Rita, aqui, o pessoal que está aqui na frente, porque sem vocês isso aqui não estaria acontecendo. Porque vocês, com o nosso trabalho aqui, a gente consegue passar para frente. A gente sozinho aqui é restrito. Então, obrigado por terem vindo. Deus abençoe vocês. E a gente está aqui, eu, Jean, Marcelo, Paulinho, Juliano, os demais vereadores, para ouvir vocês. O Luiz Flávio está ali atrás também, o Silfarne, o Daniel, o Gabriel, o Neto. Vocês contem com a gente. A gente está aqui de coração aberto para acolher as sugestões de vocês. Para poder a gente, o Joex está aqui, está ali, vereador Joex. E a gente está aqui para somar com todo mundo. Deus abençoe, tamo junto. E essa reunião, pessoal, não será em vão. Muitos bons frutos virão. Hoje é só o começo. É o pontapé inicial de muitas boas políticas públicas que nós teremos. Está aqui o Neto também. Muitas boas políticas públicas para a nossa amada cidade de Jacareí. Tamo junto. Valeu. Pessoal, vocês viram a riqueza dos dados, né? Queria agradecer a minha assessora Tânia, que é uma jornalista e debruçou-se muito, principalmente em trazer esses dados para vocês. Dados que mostram para nós o norte e a necessidade de trabalharmos por uma causa tão nobre, né? Conforme vocês viram, aqui na Procuradoria, 2 vereadores fazem parte desse grupo. 2 vereadores são deficientes, inclusive esse que vos fala. E com quase 18 mil, ou talvez mais de 18 mil pessoas deficientes em Jacareí, mesmo com todo o trabalho, com toda a propaganda das empresas contratarem pessoas com deficiência, 1000 e poucas pessoas estão empregadas na cidade. Nós precisamos trabalhar para reverter esse quadro. E é importante que vocês saibam que, em comum acordo aqui, nós 3, já estamos implantando algumas ações para esse ano, que eu gostaria de citar para vocês. Entre elas, preparamos, em breve, um curso sobre técnicas para atendimento
a pessoas com deficiências e pessoas atípicas. Também estamos preparando a divulgação dos canais de denúncias e registro de demandas. Fortalecimento das relações com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o Ministério Público, com a rede de cuidados e as instituições que integram essas redes. Registrar a presença da vereadora Maria Amélia também. E quero dizer a você que eu já tive esses dias visitando a CEPAC, em breve quero visitar todas as instituições junto com os nossos colegas vereadores, para a gente ter um mandato participativo e, acima de tudo, um mandato com a participação de quem realmente faz essa causa acontecer. Porque seria ilusão a gente querer fazer sozinho, se nós temos instituições que fazem com louvor esse trabalho de inclusão na cidade de Jacareí. Então, nós vamos procurar todos vocês, estamos aqui abertos para dialogar, para conversar e, acima de tudo, buscar melhorias para essa causa que eu vou falar a verdade para vocês. Precisa tanto de cuidado e zelo. Tá bom? Eu gostaria, antes de passar a palavra para todos, que os nossos vereadores que estão presentes aqui, Silfaine, Daniel, Neto, Gabriel, Juex, vereadora Maria Amélia, Luiz Flávio, também tivessem uma palavrinha, pudessem dar uma palavrinha para nós aqui. Silfaine. Aliás, Luiz Flávio primeiro, está mais perto aí. O vereador está aberto, tá? Também, se não quiser, não tem problema, tá bom? Quero cumprimentar os vereadores, não é, que tiveram a iniciativa de fazer esse encontro, cumprimentar a secretária Juliana da Fênix e todos aqui presentes. Eu, na verdade, quero agradecer, né, o trabalho que vocês fazem pela cidade de Jacareí. A gente sabe que o poder público municipal, ele tem suas limitações, não é? Do que seria a questão relacionada, por exemplo, aos idosos, se não fosse as instituições. Jacareí não tem um abrigo público, não é, de acolher esses idosos. Todos que acolhem estão lá nessas entidades privadas, não é? Então, as entidades que cuidam das pessoas com deficiência precisam de ter o apoio do poder público, não é? Eu acho que eles estão mais para contribuir com a gente, nos ensinando política pública, do que nós próprios contribuirmos com eles. Agora, eu acho que nós temos uma grande missão, não é? Vocês sabem que na minha primeira legislatura aqui, eu fiz um projeto aqui nessa casa, junto com o vereador Rodrigo Salomão, que era do PSDB, e eu sou do Partido dos Trabalhadores, não é? Mas eu acho que isso não impede que a gente, por ter partidos diferentes e pensar em algumas questões diferentes, não nos impede de fazer o bem para as pessoas. E nós criamos um projeto que é o das emendas impositivas, que são as emendas indicadas no orçamento do município e que devem ser repassadas a essas entidades, não é? Eu acho que esse projeto é um legado que a gente deixa para a cidade de Jacareí, mas cobrar publicamente aqui, né? O prefeito anterior não repassou as emendas impositivas a várias entidades, e isso prejudica. Por quê? Porque as entidades já têm um orçamento muito restrito, fazem um orçamento com base nesse repasse, e quando vão executar os projetos, cadê o dinheiro? Não caiu na conta. E isso é muito ruim, isso atrapalha. E a gente não faz política pública sem ter recurso financeiro. Não existe política pública se não tiver a respectiva contrapartida financeira. Então, acho que nós, vereadores aqui, independente do partido a que pertença, precisamos cobrar o anterior prefeito, não é, e o atual prefeito para que faça esses repasses, não é? Porque a gente cria expectativa nas entidades quando indica essas emendas impositivas e depois não se resolve. As entidades ficam sem esse orçamento, e aí não é a entidade que fica sem orçamento, porque quando você não repassa o recurso, quem sofre é o idoso que está acamado,
quem sofre são as crianças autistas que precisam daquele orçamento. Então, não pagar essas emendas impositivas influencia numa série de políticas públicas do nosso município, que o município não faz, e aí as entidades fazem. Então, eu quero deixar isso aqui até como questão de encaminhamento, Jean. Todas as emendas impositivas que forem encaminhadas e direcionadas às entidades, nós precisamos monitorar anualmente para que o prefeito faça esse repasse. Porque ele fazendo esse repasse, eu tenho certeza que vai ajudar essas entidades a fazer o que eles já sabem fazer há muito tempo com maestria, que é cuidar das pessoas com deficiência no nosso município. Nosso mandato está aberto e parabéns por vocês desempenhar esse belo trabalho para o município de Jacareí. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Boa tarde a todos. Quero me apresentar aqui. Eu sou vereador pelo primeiro mandato, Daniel Mariano. Também tenho um caso, tenho um neto autismo, com autismo na família. A gente sabe a dor de cada mãe, de cada pessoa que necessita, né? Uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que ocupa uma calçada, às vezes, com problema, tratar uma calçada com acessibilidade melhor. Hoje temos aqui representantes da mobilidade urbana. E estou à disposição no diálogo, no entendimento nessa casa, tá bom? É um prazer recebê vocês aqui. Boa tarde a todos. Também sou neto, estou primeira vez como vereador. Também quero me colocar à disposição várias entidades aí. Eu acho que a maioria eu já tive a oportunidade de estar acompanhando, conhecendo as dificuldades. Então, a gente sabe que vocês estão passando e podem contar comigo também, tá? Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Pode contar com esse vereador, apesar que eu não fui conhecer nenhuma dessas casas ainda, mas pretendo, tá? Estamos aqui para somar, tá? Ou se for para melhorar a causa, estamos aqui junto para somar com você, tá ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, parabéns aí pela constituição desse órgão tão importante. É de extrema relevância que a gente tenha um tipo de órgão como esse para fiscalizar as ações tanto da prefeitura como apoiar a sociedade civil organizada. Tudo bem, Luan? Meu nome é Gabriel, eu sou vereador também em primeiro mandato, mas o meu contato com a causa das pessoas com deficiência surge antes da minha eleição. Eu trabalhei durante um bom período de tempo com a deputada Andréa Werner, que é a primeira deputada autista de São Paulo, e durante o mandato dela eu tive a oportunidade de militar nessa causa, me aprofundar, conhecer muitas das associações, muitas das entidades que promovem o trabalho relacionado a pessoas com deficiência aqui na cidade. Pude conhecer a CEPAC, ter o prazer de indicar algumas emendas para a associação, a LEDA também, a PAJAC, a ASPAD, enfim, várias das associações aqui. Conheço de perto o trabalho super importante que vocês desempenham e acho que um órgão como a Procuradoria pode auxiliar muito o trabalho de vocês, receber reivindicações e direcioná-las ao Poder Executivo. Espero e tenho certeza que os vereadores, membros aí da comissão, da Procuradoria, vão se dedicar para isso. Eu quero fazer coro muito rapidamente ao que o vereador Luiz Flávio falou sobre a destinação das emendas impositivas. Essa é uma reclamação que a gente tem recebido aqui recorrentemente, não só para as entidades que são envolvidas com as pessoas com deficiência, mas também entidades de proteção animal, entidades que desempenham outros serviços, outros trabalhos que são também relevantes aqui para a nossa comunidade, que desempenham esse serviço público, apesar de serem entes privados. Mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente sabe que são entidades que demandam ainda mais dessas emendas, porque esse serviço público é de extrema importância, é para um grupo muito marginalizado, a gente sabe bem disso. Então, quando falta o dinheiro, quando falta o financiamento, a gente simplesmente não consegue desempenhar o trabalho que é feito com tanta excelência, com tanto carinho por todas essas entidades. No ano passado, na realidade 2023, eu tive também a oportunidade, por meio da deputada Andréa Werner, intermediar um diálogo entre a ASPAD e o prefeito Isaías. A gente conseguiu ter uma reunião para que ele liberasse as emendas da ASPAD. A ASPAD está praticamente impossibilitada de desempenhar as atividades deles,
por conta da falta de destinação de emendas impositivas, e a gente acha que, independente do que tenha acontecido no passado com outras diretorias, o serviço que é desempenhado pelas PAD é muito relevante, precisa ter continuidade. Assim como precisa ter continuidade da PAJAC, da CEPAC, da JAN e de tantas outras instituições aqui de Jacareí. Então, pedir aí uma atenção especial da Procuradoria para esse tema, para que o prefeito Celso, assim que possível, execute essas emendas. A gente sabe que o município está numa situação financeira apertada, mas assim que a gente conseguir solucionar esse problema, que seja feita a destinação retroativa desses recursos. Tá bem? Muito obrigado e uma ótima tarde para vocês. Pode vir aqui, sem medo. Boa tarde a todos. Eu sou a mãe de autista, né, com deficiência intelectual. Meu filho Lucas, bem conhecido, né? A maioria do pessoal aqui já conhece o Lucas. É o seguinte, eu agradeço, né, a iniciativa, porque o Lucas tem 25 anos. E aí, na época que o Lucas era menor, não tinha todas essas iniciativas, e ele teve uma perda muito grande de aprendizado, né? E hoje ele poderia estar melhor, num desenvolvimento muito melhor, se ele tivesse passado por um atendimento qualificado. É muito bonito o desenho, toda essa, né? Mas a vivência nossa é difícil. Realmente a inclusão não existe, né? Colocar a criança numa escola onde ela não consegue aprender, isso não é o certo. O Lucas estuda na JAN, é uma entidade, tem a minha idade, né? Uma entidade excelente, para quem não conhece, se alguém ainda não conheceu. A JAN desenvolve um trabalho muito bom com as crianças, e foi onde o Lucas aprendeu muito, né? Que ele chegou até onde ele está. Porém, precisava de muito mais, né? Precisaria de ter um trabalho muito melhor para eles, com mais condições financeiras mesmo, para que a escola pudesse realmente desenvolver esse trabalho. Eu espero, né, que com essa procuradoria a gente consiga. Eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, já estou no 2º mandato, é um conselho que a gente tem muitos projetos em andamento, porém nós ficamos muito barrados, porque a gente não tem condição financeira mesmo, e acaba que ficando barrado, a gente não consegue fazer. Nós ficamos aí um ano sem poder fazer nem o que era assim de extrema importância, né, que a gente não conseguiu fazer esse evento. Para quem também não conhece, não sabe, né, assim, com os 2 vereadores, né, que falaram agora, as entidades, para que elas recebam essas verbas da prefeitura, elas têm que estar extremamente em dia com as papeladas. Extremamente em dias. Eu parabenizo a JAN, porque a JAN está conseguindo não só a casa onde tem os guardas mirim, mas tem as crianças com deficiência, e a primeira casa inclusiva da cidade está vindo com o apoio da JAN, da Delma, né, que hoje está representada aqui pela Sandra e a Mariângela. Então, assim, existe um trabalho, e essa casa inclusiva, ela vem assim com muita dificuldade. Muita dificuldade. Agora o prefeito abraçou a causa e está saindo. Então, assim, a JAN tem 59 anos, 55 anos. 55 anos. Infelizmente, tem muita gente que ainda não conhece. Né? Algumas pessoas aqui citaram, algumas entidades, e não citou a JAN, como foi até no dia do autismo, citaram outras entidades, não citou a JAN. E a JAN faz um trabalho maravilhoso, sabe? Muitas pessoas não conhecem, mas eu posso falar como mãe de usuário. Nós, do Conselho, nós estamos também abertos, né, para estar conversando, para estar dialogando, colocando nossas ideias em práticas, porque ideias a gente tem. Né? O Conselho vem trabalhando há muito tempo com várias ideias. Tudo isso que você colocou aqui, a gente tem tudo em pauta para a gente fazer, só que a gente não tem as condições financeiras. Então, eu peço, né, assim, que vocês olhem mesmo com esse olhar, porque não é o falta de conhecimento. O que dificulta mesmo é a falta de conhecimento, que a partir do momento que você tem conhecimento, você sabe o que fazer e você sabe por onde começar.
Infelizmente, o conhecimento é da mãe mesmo, da família que tem um autista. A família que tem um deficiente. Por exemplo, eu tenho um amigo ali, o Rodolfo, ele não tem esse braço, né? E às vezes não é só assim. Quando vocês quando vocês forem num restaurante, for comer num restaurante self-service, vocês experimentam a segurar o prato só com uma mão. Entendeu? Porque só com uma mão, né? Às vezes a gente tem cadeirante que às vezes não consegue entrar em um restaurante porque não tem acessibilidade ainda. Nós temos entidades OSC que trabalham com criança com autista com a esquizofrenia, né? Que é bem mais grave. Então, assim, é um trabalho muito da sociedade mesmo. Não tem só como a OSC trabalhar sozinha. E nem o nosso conselho, né, trabalhar sozinho, realmente, como a gente tem vindo trabalhando, e a gente não conseguiu dar resultado no conselho porque não tivemos as pernas que a gente precisava mesmo. Eu agradeço, né, a oportunidade e tenho que sair rapidinho agora porque o meu filho tem terapia e eu não posso faltar na terapia. Tá bom? Obrigada a todos. Falar rapidinho. Boa tarde a todos. Desculpa o meu atraso, mas as agendas se conflitam, então não tem como. Já tem outra pessoa esperando a gente para atender lá no gabinete. Mas eu quero cumprimentar os nobres pares e procuradores, né, aqui da casa. Juliana, nossa secretária de Assistência Social, cumprimentar todas as entidades aqui presentes e os nobres pares que aqui estão também. Para a gente é um motivo de muita alegria, porque eu, quando cheguei nesta casa, a gente foi atrás da Procuradoria da Mulher. E nesse sentido, o Dude, que estava aqui, então, na legislatura passada, ele percebeu que, por meio de uma procuradoria, a gente consegue também fazer transformações. E aí surgiu a ideia da gente criar a Procuradoria da Pessoa com Deficiência. Então, é um projeto idealizado por ele, e que bom que os novos tiveram essa atitude de dar continuidade, porque, quando eu cheguei nessa casa, a Procuradoria da Mulher, que já tinha sido aberta em 2016, ela estava parada. Então, a gente que reativou. A Lucimar deu continuidade e depois, quando a gente chegou, ainda ficou um tempo até que a gente conseguisse colocar em ordem. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é parabéns, né, pela atitude de vocês, de fazer esse movimento, de trazer as organizações para poder saber que a Procuradoria está aqui firme e forte e que irá promover, sim, vários debates, palestras, como a gente já vem promovendo por meio também da Procuradoria da Mulher. Então, parabéns a vocês que vieram. Conte conosco aqui nessa casa, né, como vereadores. Estamos, sim, trabalhando pelo povo e tentando fazer o nosso melhor. E quando a Jo fala que a gente precisa conhecer, a gente não. Hoje mesmo eu falei de manhã, a gente tem tanta demanda, mas a demanda é tanta que, se vocês trazem para a gente, com certeza a gente vai abraçar e vai querer ajudar e lutar junto, estar ao lado. A gente não consegue ir atrás de tudo, porque é muita informação. Só nas pessoas com deficiências, quantos tipos de deficiências nós temos? Então, as pessoas precisam nos indicar, sim, olha, restaurante tal, vamos lá conversar com esse restaurante para se adequar. Olha, o cinema não está legal, vamos sim fazer algo para que ele faça a adequação. Olha, nós precisamos de suporte tal para isso e mais aquilo. Então, a gente está aqui para lutar junto com vocês. É isso que eu quero deixar aqui de recado e já pedir licença, porque já tem outra reunião na sequência, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e sigam firmes e fortes e conte com a gente aqui nesta casa, tá bom? Pessoal, alguém gostaria de manifestar, pudesse vir aqui, falar um pouco? Alguém perdeu um crachá aí. Bom, pessoal, alguém quer se manifestar? Ju. Eu estava... Morreu.
a deficiência, tá vendo? Não sei mexer no negócio aqui. Pedi ali para a nossa diretora do monitoramento aqui de Jacareí, monitoramento onde fica o Bolsa Família, que todo mundo sabe que as pessoas com deficiência têm federal um recurso que pode receber, o LOAS. Hoje, no município, a gente está com 2.000 pessoas, BPC, ou Benefício de Prestação Continuada, recebendo valor. O que vai dar de encontro, Jean, com a questão do emprego. Quando essas pessoas já estão recebendo esse benefício do governo, claro, não estou aqui para julgar, gente, só estou participando, mas um dado para a gente aqui. Quem teria condição, poderia, acaba não indo para a empresa para não perder esse salário, entendeu? Uma vez que ele vá, se ele for despedido, ele pode receber de novo, mas ele acaba não indo. E eu estou falando isso porque já empresas ligaram na Secretaria da Assistência Social pedindo para mim pessoas com deficiência para ir para a empresa e eu não consigo indicar, porque está dentro do LOAS, entendeu? É uma coisa também para a gente construir com esses usuários, que às vezes o benefício vai ser muito maior, vai ter um convênio, vai ter mais possibilidades do que ficar só com o salário mínimo que o federal dá, que o governo dá. Então, é uma coisa para a gente também conquistar com as pessoas com deficiência, além de ter uma autonomia, conhecer pessoas, nossa, é ganha-ganha. Então, a gente precisa também trazer isso em questão. Mas mais de 8.000 pessoas já passaram pelo cadastro único por alguma necessidade, pessoas com deficiência, tá, gente? A gente tem hoje no cadastro único 8.500 e poucas pessoas e 2.000 recebendo o benefício. Que a gente tem que trabalhar agora para eles também quererem ir para a empresa privada ou para onde tem que ir e poder contribuir de outra forma. Eu peço desculpas, eu tenho uma reunião 4 horas ali agora no Lamartine, com outros secretários, mas a Márcia vai ficar aqui me representando. O que tiver de demanda da secretaria, eu estou aqui para abraçar, estou aqui para fazer e acontecer, sempre tive à disposição, e eu preciso ir para lá, mas agradeço imensamente o convite e desejo, de novo, bastante coisa aí para a gente. Não, a questão, pegando só a fala da Juliana, é a questão do BPC. Né? O que a gente tem de retorno, muitas vezes, das pessoas com deficiência, dos locais onde elas trabalham, elas preferem o BPC porque elas também não são incluídas. Elas são extremamente mal cuidadas, maltratadas dentro desses espaços. E isso a gente precisava verificar. Porque, às vezes, o BPC quase o mesmo valor. Elas algumas fábricas, algumas empresas pedem a pessoa com deficiência, mas não tratam essa pessoa com a igualdade que ela trata os outros funcionários. Essas são denúncias que eu recebo. Eu trabalho diretamente com pessoas com deficiência auditiva, né, que vão para mim para fazer cadastro para o aparelho auditivo. Então, é um retorno que eu tenho dessas pessoas. Não sei de todas as situações, mas dos pacientes, das pessoas com deficiência auditiva, eu ouço bastante isso. Eu sou Marisa, eu sou assistente social do Centro de Reabilitação da Secretaria de Saúde, há 30 anos. Exatamente, o problema aí, eu acho que acaba sendo a cota, porque eles fazem isso. Mas também sensibilizar essas pessoas de acolherem bem. Então, a gente chama os representantes que estão pedindo e conversa com eles. A gente criar essa política dentro da empresa. Obrigada, viu? Pode. E o que acontece também é que, assim, já vieram empresas procurarem a CEPAC para inclusão no trabalho. É muita seleção. O pessoal que frequenta a CEPAC nunca é chamado, porque eles querem o menos do menos do menos, praticamente uma pessoa que não tem deficiência. Tá? Então, assim, é imoral e assim, é muito injusto.
Porque eu não quero um cadeirante porque eu não quero adaptar a minha empresa. Eu não quero um auditivo porque pode dar algum problema. É sempre um problema, nunca uma solução. Então, assim, o que é muito difícil. Então, quando se fala em trabalho para os deficientes, é uma exclusão. É uma exclusão. É igual às escolas, né? A escola fala em inclusão total, falam de parceria, até nas parcerias que é com as instituições, nós perdemos muito com essa inclusão total, porque se paga o mesmo valor que numa sala de 40, a gente tem que colocar 5. Então, assim, essa inclusão total não existe, porque tem deficientes que precisa o ambiente se adaptar ao deficiente, não o deficiente adaptar ao ambiente. Vocês entendem? Então, assim, vocês podem fazer, tem hora que falam de inclusão, mas a escola nunca vai ser incluída. Tem, na CEPAC ou JAN, tem avaliações para ser feita. Então, assim, não é um aluno que consegue fazer uma inclusão, ela não vai estar lá dentro. Entendem? Então, eu sinto pena que nós não somos reconhecidos, nem em CEPAC, nem JAN, porque a gente é educação, tá? Desculpa, meninas, mas a gente é educação. Não somos reconhecidos na parte da educação por causa dessa bendita lei de inclusão total. Eu acho que, para a gente já mostrar a força dessa procuradoria, a próxima reunião que nós vamos convocar aqui vai ser junto aos RHs das grandes empresas de Jacareí, junto com as instituições que cuidam dessa causa. Então, nós precisamos ir junto a elas e exigir que elas tenham... Porque hoje existe um projeto de lei que obriga essas empresas a contratar. Lembrando, sem discriminação. Então, acho que o nosso primeiro trabalho vai ser convidar todos os RHs das grandes empresas aqui da cidade de Jacareí e convidar vocês para que vocês possam vir aqui também manifestar esse descontentamento e a gente poder, como procuradoria, exigir que algo seja feito para vocês. Eu só pediria um pouco rápido, porque o tempo... Tá. A Juliana, como secretária, eu também faço, eu estou como presidente do conselho e também faço parte do monitoramento. A Márcia está aqui, que é a nossa diretora. A gente vai estar puxando o diagnóstico da pessoa com deficiência no município. A gente vai estar criando uma comissão e a Procuradoria com a gente e as OSCs também, para a gente poder puxar esse diagnóstico para o município, porque o diagnóstico ele vai muito além, né, do que apontar os dados. Ele vai trazer para nós também uma diretriz de onde a gente quer chegar, o que a gente está precisando, num todo. Então, a gente vai estar fazendo isso para o segundo semestre, a gente vai estar montando as comissões com as OSCs, com a Procuradoria, o Conselho, o monitoramento, né? Eu estou nas duas coisas, mas tudo bem. E a gente vai estar tocando isso, porque é necessário a gente fazer esse diagnóstico no município. Maravilha. Pessoal, eu gostaria de agradecer cada um de vocês, pediria para vocês virem aqui, para a gente tirar nossa foto oficial desse nosso encontro, e, de antemão, dizer para vocês que agora depende não só da gente, que fazemos parte dessa procuradoria, mas depende de vocês trazer as reivindicações, trazer as reclamações e também as denúncias, para que realmente nós possamos sair do papel e fazer essa procuradoria acontecer. De antemão, conte com o nosso apoio, eu, Marcelo Dantas, Jean Araújo, Paulinho dos Esportes, que nós estamos aqui à inteira disposição de vocês. Muito obrigado e espero que mais reuniões possamos fazer aqui, tá bom? Obrigado por todos vocês.